A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma noite linda, abençoada. Quero orar pela sua vida, crendo que o nosso Deus é um Deus de milagres e que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quinta-feira, nós tivemos aqui na Oração e Palavra um tempo de oração maravilhoso. Programamos de orar 30 minutos, passamos dos 40 minutos orando. Muitas pessoas estavam na nossa live, batemos um recorde, quase 90 pessoas junto conosco. E quinta-feira tem mais, porque nós cremos que o Deus de milagre ainda opera milagres. Já chegou testemunhos aqui de coisas que Deus fez, de respostas que Deus deu a partir daquele culto, naquele momento. Então, eu quero convidar você a orar neste momento, crendo que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é aquele que faz milagres, e ainda no nosso tempo tem nos abençoado com bênçãos maravilhosas. Abençoa meu irmão, minha irmã que está me assistindo, me ouvindo nesta hora, que a tua graça os alcance de uma maneira sobrenatural, que o Senhor intervenha na sua causa, essa causa que ele tem colocado diante do Senhor, e opere, meu Deus, de uma maneira sobrenatural e tremenda, em nome e por amor do Senhor Jesus. Eu também agora quero aproveitar nesta oração, pedir ao Senhor que abençoe mais e mais, ó Pai amado, os irmãos dessa igreja que entendem o privilégio de dizimar e ofertar, que o Senhor abençoe as suas vidas financeiras, esses, ó Pai, que não têm visto obstáculos, ó Pai amado, para poder, ó Deus, serem fiéis ao Senhor, que estão entendendo o princípio, o valor, ó Deus, de ter uma fé ativada, de ter uma fé cheia, ó Deus amado do Senhor. Então nessa hora, meu Pai, também queremos clamar ao Senhor que fale ao nosso coração pela Tua Palavra, que nos instrua, ó Deus, com esses versículos que vamos ler, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Nós iremos começar uma jornada no livro do profeta Jonas. Jonas está aí no grupo dos profetas menores. Então você abra a sua Bíblia para que você possa acompanhar e deixar, por favor, a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar também os versículos aqui que nós vamos expor, que nós vamos ler. Abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para ministrar ao seu coração e que Deus quer direcionar você a partir dessa palavra. Eu creio que Deus usa o pregador para poder transmitir a sua mensagem. Também creio que Deus usa os ouvintes para receber essa palavra em seus corações e viver essa palavra de maneira tremenda. Então, abriu aí, Jonas capítulo 1, eu vou ler e você acompanha, por favor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então
os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Amém. Irmãos, Jonas vivia num contexto de tensões, de lutas, de dificuldades. Os ninivitas eram opressores. Como você sabe, Nínive é a capital da Síria, a Síria inimiga de Israel. Vivia com ameaças para poder tentar invadir Israel e tomá-la para si. Jonas era profeta, de família de profeta, e Jonas cresceu com esse medo, de a qualquer momento, de alguma forma, aquele povo viria contra eles, para poder tentar roubá-los, tentar matá-los. Jonas, ele fica apreensivo também por um motivo terrível. Jonas era profeta e de família de profeta, e quando um povo inimigo invadia a outra nação, eles pegavam 3 famílias para levar presas, para desestabilizar a nação, tirando a sua liderança. Pegavam a família do rei, a família do profeta e a família do sacerdote. Jonas sabia que a qualquer momento a sua família poderia ser levada presa. Então, certo dia, o Senhor vem e chama a Jonas. Jonas, vai à cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas, ao ouvir aquilo, se assustou, por 2 motivos. Primeiro, por causa que ele sabia que aquele povo ameaçava a nação de Israel. E segundo, porque era estranho para a mente de Jonas que Deus estivesse ouvindo a oração, ou Deus estivesse se importando com outra nação que não fosse Israel. Jonas então fica estupefato, Jonas então fica sem saber o que fazer, e diz a Bíblia que ele desobedece a Deus, que ele vai para longe da presença de Deus. E aí ele compra uma passagem, entra no navio, e a Bíblia diz que Deus manda uma tempestade, um forte vento, e aquele navio começa a sacudir de um lado para o outro. Os marinheiros jogavam as cargas do navio tentando aliviar o peso. Cada um clamava ao seu Deus desesperado, procurando uma solução para aquele problema. Enquanto isso, lá no interior do navio, lá no mais profundo, Jonas dormia profundamente, dormia sem ligar para o problema que estava acontecendo. Quando o capitão do navio vai até Jonas e diz: o que você está fazendo dormindo? Clama ao seu Deus, talvez ele possa nos ajudar. Quando Jonas ouve isso, parece que Deus está falando novamente com Jonas, porque as palavras do capitão, elas são parecidas com a palavra de Deus. Então é como que o chamado estivesse novamente vindo aos ouvidos de Jonas, para que Jonas obedecesse, fizesse alguma coisa. Meus queridos irmãos, assim como esses marinheiros, a humanidade está perdida. Assim como esses marinheiros, a humanidade está longe do Senhor, cada um clamando ao seu Deus, pedindo uma solução, pedindo que Deus faça, que o seu Deus faça alguma coisa, tentando aliviar de alguma forma o problema que eles estão vivendo. Enquanto isso, Jonas está lá dormindo. E eu queria que você pensasse em Jonas como aquele que representa a igreja. Muitas vezes dormindo, insensível, diante da necessidade de uma humanidade desesperada. Então, pense comigo que aqui esses marinheiros tipificam a humanidade perdida. E Jonas tipifica a igreja, que recebeu uma ordem de Deus de ir de pregar o evangelho, mas muitas vezes está dormindo, longe da presença de Deus, ou melhor, longe de obedecer a Deus, porque ninguém foge da presença do Senhor, ninguém. E diante de tal situação, pensando que os marinheiros são a humanidade, clamando a cada um seu Deus, buscando uma solução, nós temos
4 perguntas que são levantadas, que a humanidade está fazendo para Jonas, que a humanidade está fazendo para a igreja. A primeira pergunta é: qual é a sua ocupação? Jonas era profeta de Deus, do Deus Altíssimo. Provavelmente viveu na cidade de Samaria, durante o reinado de Jeroboão II, mais ou menos no ano 782 a 753 a.C. O que você faz da vida, Jonas? Se perguntarem a um cristão, o que ele faz da vida? A quem ele serve? Em outras palavras, o que ele tem feito pelo reino de Deus? Como ele tem usado o seu tempo para o reino de Deus, para as coisas de Deus? A pergunta dos marinheiros nos leva a essa reflexão. O que nós temos feito do nosso tempo? Eu vi uma frase certa vez que eu achei interessante, que tem até certo ponto de verdade. Qualquer coisa é melhor do que nada. Mas qualquer coisa é melhor do que nada nos remete à ideia de que provavelmente estivesse acontecendo, as pessoas estivessem com aquela ideia de que podem fazer qualquer coisa, que pode agir de qualquer maneira. Meus irmãos, eu penso que melhor do que isso é nós fazermos aquilo que agrada a Deus, obedecermos uma visão clara de Deus. Qualquer coisa é melhor do que nada, mas está debaixo de uma visão de Deus, de obediência à palavra de Deus, é melhor do que tudo. Nós precisamos compreender isso, porque senão nós vamos ficar como cegos num tiroteio, sem seguir uma direção da nossa liderança, sem seguir uma direção de Deus para nossas vidas, sem obedecer a Deus e sem viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Então, meus queridos irmãos, nós somos chamados para poder usar bem o nosso tempo, para fazer aquilo que agrada ao Senhor, para fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor. John Pipe disse acertadamente: a maior utilidade das redes sociais será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. A primeira e mais sublime missão do cristão é anunciar o Evangelho, é falar do amor do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 10, 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A humanidade está perguntando, meus irmãos, como é que nós temos usado o nosso tempo? Como é que nós temos usado as nossas redes sociais? Como é que nós temos usado aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Quantas pessoas levantam pela manhã e a primeira coisa que fazem é abrir o seu WhatsApp, o seu Instagram, o seu Facebook, a sua rede social. Eu quero te desafiar a abrir a palavra de Deus, a buscar a presença de Deus e usar as suas redes sociais para proclamar a palavra do Senhor. Mas há uma outra pergunta que nós precisamos meditar nela. De onde vens? De onde você vem? Jonas vinha de um povo separado, escolhido por Deus, em Abraão, para ser uma bênção para as nações. A palavra de Deus para Abraão foi: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Muitos cristãos não sabem de onde vieram. Muitos cristãos não sabem da sua origem espiritual. A Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E Deus colocou você diante desse celular, desse computador, dessa televisão, para ouvir, para que você saiba de onde você veio. Você veio de Atos capítulo 2, meu irmão. Você veio das chamas vivas do Pentecostes. Você veio do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para seres minhas testemunhas. Tem muita gente vivendo um religiosismo porque não sabe de onde veio. Tem muita gente vivendo uma vida vazia e sem sentido, uma vida espiritual que apenas cumpre obrigações cristãs,
Uma vida espiritual que apenas cumpre rituais religiosos. E o Senhor Jesus está dizendo: meu filho, viver comigo é mais do que isso. Andar comigo é mais do que isso. Porque há diversos textos nas Escrituras, meus irmãos, que nos convidam a ser cheios do Espírito Santo. Que nos convida a ser cheios da presença de Deus. De onde você vem é a pergunta que a humanidade está fazendo à igreja. Porque ela está buscando uma referência, está buscando uma resposta para as suas aflições e angústias. E a resposta está na igreja. Mas a obra de Deus não pode ser feita na carne, meu irmão. A obra de Deus precisa ser feita no Espírito. Então seja cheio com o Espírito Santo de Deus. Seja cheio com a unção do Senhor. Mas há uma outra pergunta que a humanidade está fazendo e que nós precisamos refletir nela. Qual a tua terra? A terra de Jonas era a terra prometida. A terra que manava leite e mel, a terra prometida por Deus, a terra que foi entregue ao seu povo depois de 40 anos de peregrinação no deserto. E assim como essa terra foi entregue a esse povo, porque era promessa de Deus, há uma promessa para mim e para você, meu irmão, de uma Canaã celestial, de um lugar que Deus está preparando. Jesus disse: eu vou vos preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. Mas muitas pessoas perderam a perspectiva do céu, já não têm saudade da presença do Senhor, vivem a vida arraigada nesse mundo, estão tão presas, acorrentadas nesse mundo, e perderam a perspectiva da eternidade. Estão ajuntando seus tesouros, onde a traça corrói, onde a ferrugem come. E o Senhor Jesus está dizendo: não, ajunte tesouro, onde a traça não pode correr, onde a ferrugem não pode comer, ajunte tesouro na eternidade. Meus irmãos amados, a terra prometida foi entregue a homens corajosos, que confiaram na intervenção do Senhor. E quando entraram na terra de Canaã, havia uma muralha, a muralha de Jericó, e no poder de Deus, veja, no poder de Deus aquela muralha caiu por terra, para que o povo pudesse conquistar a terra prometida. Quando o nosso Senhor Jesus é morto na cruz, diz a Bíblia que o véu é rasgado de alto a baixo, e agora nós temos livre acesso a Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Agora nós temos livre acesso ao céu, porque a muralha que nos separava caiu por terra, e nós podemos tomar posse da terra prometida que Deus preparou para nós. Mas há um detalhe interessante também, quando eles vão entrar na terra prometida, a ordem de Deus é clara. Vocês vão ter que eliminar aqueles povos que há naquela terra, porque aqueles povos são promíscuos, são idólatras. Aqueles povos, se não forem eliminados, eles vão contaminar vocês. Então os heveus, ferezeus, jebuseus, todo mundo, põe todo mundo para fora. Ah, meus irmãos, quem quer ir para o céu não pode viver uma vida de idolatria, de pecado. Quem tem saudade do céu, quem tem desejo pela presença do Eterno, não pode viver uma vida, precisa expulsar a idolatria. Os heveus, ferezeus, jebuseus, todos esses povos que te perturbam dentro da sua alma, que são pecados, que estão te afastando de Deus, precisam ser lançados fora, para que você possa experimentar mais do Senhor. Ah, meus queridos irmãos, essa é a promessa de Deus para a sua igreja, mas muitos já perderam a visão do céu, estão vivendo arraigados neste mundo, se deleitando no pecado. Olha o que Pedro disse em 1 Pedro 4, de 1 a 3, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus.
No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, bebedeiras, orgias, farras, na idolatria repugnante. Deus disse: vocês já viveram demais no pecado, vocês já viveram demais satisfazendo a vontade do mundo. É hora de vocês viverem satisfazendo a vontade de Deus. Oh, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, buscai as coisas lá do alto. Paulo vai nos ensinar, queridos irmãos, pela sua própria vida. Ele fala: olha, para mim morrer é lucro, mas viver é Cristo. Sabe, querido, enquanto nós vivemos para Cristo na perspectiva do céu. Mas quando nós morrermos, será lucro, porque estaremos na eternidade com Deus. A humanidade está perguntando: qual a tua terra? Sabe por quê? Porque eles querem ir para lá conosco. Porque eles sabem que esse mundo não tem nada, e que uma espiritualidade vazia vai os conduzir para uma eternidade sem Deus. Nós precisamos dar essa resposta, mostrar para o mundo para onde nós estamos indo. E finalmente, queridos irmãos, ele pergunta: e de que povo és tu? O povo de Deus está mergulhado numa crise de identidade. Já percebeu? Você não sabe quem é e quem não é. Quem é quem? Você não sabe, diante dessa situação, os marinheiros entendem a tamanha calamidade vinda da parte de Deus em razão do profeta Jonas estar alheio à tragédia, está alheio a tudo aquilo que está acontecendo. Todavia o profeta se declara: eu sou hebreu e temo ao Deus que fez o céu e a terra. Agora imagine você, a cabeça desses homens. Como que você pode deixar a situação? O seu Deus fez o céu, fez o mar. O seu Deus fez todas as coisas, então você tem a solução para nós. Ah, meus irmãos, muitas vezes o mundo está fazendo o mesmo clamor. Hoje muitos crentes estão perdendo essa perspectiva, a sua identidade de quem serve a Deus. E veja, eu não estou falando de rótulos, porque a igreja perdeu muito tempo. Nós gastamos muito tempo nos preocupando com o rótulo, enquanto o diabo trabalhava na mente das pessoas, mudando os seus valores e princípios. Tem muitos cristãos hoje que já não acham que é pecado sexo fora do casamento. Tem muitos cristãos hoje que já não acham que é pecado fumar uma maconha, é a favor da liberação da maconha. Tem muito cristão hoje que acha que não é pecado o casamento gay, o adultério. Tem muitos cristãos hoje que estão vivendo uma vida de pecado, porque perderam a sua identidade e, pasme, estão justificando os seus pecados com a Bíblia, com a santa palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, é tempo de reforçar a nossa identidade, é tempo de mostrar para o mundo quem nós somos, de sermos referência para o mundo. O velho chamado ainda continua vivo, o velho chamado ainda continua muito claro, lá de Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Paulo está falando de ideologia, porque tem muita gente que valoriza o rótulo. A irmã tem a saia até a canela, até o tornozelo, então ela é crente. Tem um cabelo até lá no calcanhar, é crente. Não valorize rótulo, querido. Porque eu já vi muitos homens com a cara cheia de tatuagem, mas cheia do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós julgamos a aparência e Deus está vendo o coração. O nosso querido Paulo está falando: não se amolda aos padrões do mundo. E ele não está falando de estereótipo, ele não está falando de rótulo, ele está falando de ideologia. O que é que nós cremos, o que é que nós vivemos? Transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, amados, as perguntas dos marinheiros são as perguntas que a humanidade está fazendo para nós. Qual é a tua ocupação? O que é que você tem feito do teu tempo? Como você tem usado a sua profissão para glorificar a Deus? O que é que você tem feito para o reino de Deus? Tantos desafios essa igreja tem recebido da parte do Senhor e tem lançado para os seus membros. Tem pessoas que estão completamente alheios e fugindo do chamado de Deus. Tem um monte de Jonas nessa igreja que estão fugindo do chamado de Deus, inventando toda espécie de desculpa, mas Deus está a humanidade está te perguntando, e Deus está te chamando, qual é a tua ocupação? De onde vens, querido irmão? Qual é a sua origem espiritual? Você que recebeu Jesus, nós cremos dessa maneira, você que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você foi batizado com o fogo do Espírito Santo, você foi selado com o Espírito Santo, e você é chamado para viver uma vida cheia do Espírito Santo, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Qual é a tua terra? Qual a perspectiva que você tem do céu, querido? Não há nenhum problema, eu canso de repetir isso aqui nessa igreja. Não há nenhum problema de você almejar coisas grandes, aliás, você deve ser um grande empresário, procurar posições grandes na sociedade, ter um curso bacana, ser alguém que faça diferença no mundo, legal, mas não se esqueça antes da sua profissão. Antes de ser um engenheiro, antes de ser um psicólogo, antes de ser um funcionário público, antes de ser o que você faz, você é servo de Deus. Não esqueça disso. A nossa perspectiva está no céu, nós temos que ter saudade do céu, porque aqui, o Brasil, embora nós amamos essa nação, não é a nossa pátria. E finalmente, querido, de que povo és tu? Qual a sua identidade? Como que você tem apresentado a Cristo? O caráter de Jesus é forjado em você? Ou você está se deixando levar pelos pecadinhos, entre aspas, que o mundo tem dito por aí que não é tão pecado assim? O Senhor nos ama de uma maneira profunda, Ele deu o seu único Filho, para que nós pudéssemos estar na presença dEle nessa noite. Eu queria que você orasse comigo, para que nós possamos dar essa resposta. Como Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, você, meu amigo que está nos assistindo, eu queria te desafiar, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, a entregar a sua vida para Jesus, sabe por quê? Porque Jesus quer forjar essa identidade poderosa na sua vida. Sabe, querido, você que já serve o Senhor Jesus, mas que tem vivido uma vida religiosa, que não tem vivido da maneira que agrada ao Senhor, o Senhor está te chamando para um viver novo, para uma experiência nova, para um tempo novo com o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações, ilumina nossas mentes, para que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se estabeleça sobre nós como igreja, e que possamos dar resposta a esses clamores, ó Pai amado, da sociedade, da humanidade. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa-nos, para que nós possamos viver isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Teu nome. Receba a bênção, uma mão para receber e outra para abençoar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença constante do Espírito Santo seja sobre você e sobre a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos veja e nos guarde quando estivermos separados uns dos outros. Tenha uma semana de vitória, tenha uma noite abençoada.